As montanhas Tatra, os picos mais altos da Cordilheira dos Cárpatos, estendem-se por quase 1000 quilômetros pela Europa Central e atingem suas maiores altitudes aqui, na República Eslovaca. Picos escarpados fazem parte do Parque Nacional Tatra, um tesouro da Eslováquia. É um país no centro geográfico da Europa, mas pouco conhecido mundialmente. Possui rica história e cultura. A Eslováquia pode ser o país europeu mais ignorado e menos visitado. Meu nome é Pat Uskert, sou um viajante global com interesse em destinos desconhecidos e estou aqui para explorar o coração da Europa. Minha amiga nativa eslovaca, Mila, me acompanha para visitar os lugares certos. Juntos, estamos viajando por este pequeno grande país. Desde sua capital às margens do Danúbio até sua paisagem deslumbrante. É uma terra de tesouros do patrimônio mundial, cidades medievais, castelos, florestas exuberantes e um povo, cultura e história próprios. Esta jornada é para viajantes e aventureiros. Uma jornada ao coração da Europa. Em uma terra de música, dança, castelos e montanhas. Então, prepare suas malas e aventure-se. Hora de explorar o pequeno grande país. Esta é a Eslováquia. Bratislava fica a 1 hora de Viena de trem, com conexões fáceis para Praga, Hamburgo e Budapeste. Esta é a estação principal de Bratislava. A cidade fica perto. Pode-se ir de ônibus ou a pé. Está às margens do rio Danúbio. Bratislava, rota comercial histórica entre Alpes e Cárpatos. Portal da Europa Central. Celtas e romanos tiveram assentamentos antigos aqui. No século VI, tribos eslavas migrantes se estabeleceram e ergueram uma fortaleza. Um bastião eslavo viria a se tornar uma cidade. Tornou-se capital do Reino da Hungria. Com Viena e Budapeste, ela formava um triângulo de poder austro-húngaro. Cidade de coroação para reis e imperadores. Em alemão, era chamada Pressburg. Mozart tocou seu primeiro concerto aqui. É a maior cidade da Eslováquia, com 500 mil de habitantes. 3 mundos se encontraram: eslavo, húngaro e austríaco. Descubra Bratislava. Rica história, identidade complexa. Vamos ao castelo de Bratislava, visível de toda a cidade. Suas muralhas e baluartes são imponentes. Citado em 1907, tem 1000 anos de história. Hoje é guardado por Svetopluk, o último rei eslavo. Uma das melhores vistas da cidade. O restaurante do castelo oferece tudo isso. Muralhas imponentes protegiam a cidade na Idade Média.
Com a invasão turca, tornou-se capital do reino por 200 anos. Esta foi a Igreja da Coroação, Catedral de São Martinho. E ainda ostenta a coroa simbólica de Santo Estevão. Esta torre é a última porta remanescente, o Portão de São Miguel. Entrada principal para a Cidade Velha. No primeiro dia de primavera, vimos cerimônias e trajes típicos, um vislumbre do passado. Isso remete aos tempos de Cidade dos Reis. O arcebispo tinha uma residência agradável num reino católico. Este é o Palácio do Primaz. Napoleão assinou o Tratado de Pressburg aqui, encerrando o Sacro Império. Ao lado fica a antiga prefeitura. Desde o século XV, é um dos edifícios de pedra antigos de Bratislava. O Teatro Nacional Eslovaco é um símbolo das artes, onde é possível assistir a uma ópera ou ao balé nacional. A Praça Iviezdouslav, com o nome do poeta eslovaco, é ótima para restaurantes e observar gente. É um bom momento para praticar seu eslovaco. Olá é Dobrý den em eslovaco. Obrigado é akujen. E cerveja é pivo. Este é vocabulário essencial. O centro histórico de Bratislava é especial. Menos que Viena-Praga, suas ruas menores têm charme próprio. E é mais fácil de explorar a pé. Ideal para passeios de 1 ou 2 dias. Aproveite a história, gastronomia ou passeios nos bondes turísticos. Palácio Grassalkovich, residência presidencial, a Casa Branca da Eslováquia. Também foi o centro da vida musical barroca, onde Joseph Haydn estreou muitas de suas obras. Mas o centro histórico é apenas uma pequena parte de Bratislava, pois há também uma cidade muito mais jovem aqui. O Corso, às margens do Danúbio, é moderno e bastante badalado, completo com bares, cafés e almofadas gigantes. É um bom lugar para relaxar e observar os navios que passam. É difícil ignorar a nova ponte, também conhecida como Ponte OVNI. O OVNI, um restaurante e café-bar descolado. Teletransporte-se e abduza um almoço aqui. Eu me sinto bem. Bratislava pode ser vista em alguns dias. Entusiastas de história ou românticos podem precisar de mais tempo. Após explorar, a Eslováquia tem mais a mostrar. É hora de seguir. Logo acima de Bratislava, você pode caminhar pelos caminhos ao longo do rio e, eventualmente, chegará a um dos maiores monumentos culturais da Eslováquia e da história eslava. O Castelo de Devin, uma fortaleza dos primeiros eslavos que remonta ao século IX, serviu como importante sede da Grande Morávia, um dos primeiros reinos eslavos da história. Rio Morava encontra o Danúbio, ponto estratégico para controle de rotas comerciais. Rio Danúbio e Rota do Âmbar, Báltico ao Negro. Portal para o cristianismo. Missionários bizantinos trouxeram o cristianismo e a alfabetização para a Europa Oriental no século IX. Napoleão ordenou a ruína do castelo em sua campanha militar. Devin, com 1000 anos, é uma cápsula do tempo, um símbolo da história da Eslováquia.
Viajamos rio abaixo pelo Danúbio. O Danúbio foi corredor comercial e fronteira histórica. Foi a fronteira do Império Romano e deu origem aos impérios que o seguiram. É o rio mais internacional, percorrendo 18 países por 3.200 quilômetros. Vida Alemanha ao Mar Negro. Corre pela fronteira da Eslováquia. Embora internacional, o Danúbio também é para ser desfrutado. As pessoas navegam, brincam ou tomam sol em suas águas. O Danúbio é uma fonte de prazer e beleza, e para alguns representa um destino completo. Turovo é o último porto antes do Danúbio ir para a Hungria. De Budapeste, pode entrar na Eslováquia por aqui. Muitos visitam a Basílica de Santo Estevão, do outro lado do rio. Sturovo é uma cidade pequena, popular refúgio de verão com spas termais. O húngaro é falado aqui, comum em muitas cidades do sul. Os países compartilham séculos de história, parecem nunca ter se separado. A estação de Sturovo está em linha ferroviária importante. Vamos mais fundo na Eslováquia. Como se locomover na Eslováquia? Trens e ônibus são seguros, pontuais e levam a quase qualquer lugar, em qualquer estação. Da grande cidade à pequena aldeia. Com o tempo, é uma ótima maneira de conhecer o país. O trem de Bratislava para as montanhas Tatra leva cerca de 5 horas e o preço é razoável. Se o tempo for curto, pode procurar agências de turismo privadas. Alugar um carro é uma opção, pois a Eslováquia é pequena e pode ser cruzada em um dia. Nos meses quentes, as estradas rurais são ideais para motos, uma forma mágica de ver a paisagem. Há acomodações para todos os gostos e bolsos, de resorts de luxo a pousadas charmosas. Bed and breakfasts são chamados de pensions e motéis são chamados de motorrests. Não importa como você faça, viajará para uma paisagem deslumbrante e entucada. Ela tem sido descrita como um país das fadas, com suas florestas, montanhas e vilarejos aninhados em colinas ondulantes. É aqui, em sua paisagem, que a Eslováquia opera sua magia. Com 5 milhões de habitantes, grande parte do país é rural. E, então, surgem os castelos, em grande número. No geral, é um deleite visual. Estou ao norte de Sturevo, onde a planície da Panonia encontra as colinas dos Cárpatos. A região é exuberante, fértil e rica em história. No século VI, tribos eslavas migraram e se estabeleceram no leste europeu. Algumas tribos fixaram-se aqui, formando um dos primeiros reinos eslavos. A Grande Morávia deixou um legado presente até hoje. Há mais de 1000 anos, a cidade de Nitra era um de seus principais centros.
Hoje, Nitra é uma cidade moderna, com universidades e beleza natural. Mas é conhecida, sobretudo, por sua história. Nitra, a mais antiga cidade eslovaca. Seu castelo é uma mistura de séculos de história eslovaca e húngara, e se ergue sobre fortalezas muito mais antigas, remontando a uma época em que grande parte da Europa ainda era pagã e sem uma língua escrita. Nitra foi berço do cristianismo. Seu líder pagão Pribina permitiu a primeira igreja entre eslavos. Portas para o cristianismo. Missionários bizantinos foram à Grande Morávia a pedido de Rostislav. Os mestres trouxeram luz e cristianismo. Cirilo e Metódio são santos padroeiros da Europa. O museu abriga o legado deles. Cirilo criou a primeira escrita eslava, baseada no grego. O glagolítico precedeu o cirílico moderno. Com Metódio, eles traduziram a Bíblia. Metódio foi o primeiro arcebispo da Grande Morávia, com sua sede principal em Nitra. Seus discípulos viajaram, espalhando o novo conhecimento e estabelecendo as fundações para a Europa Oriental cristã. São celebrados como apóstolos dos eslavos. Este é o legado da Grande Morávia. O jovem império eventualmente enfraqueceu e caiu diante dos húngaros que invadiam do sul. Nitra virou cidade importante no Reino da Hungria. A história de eslavos e húngaros se entrelaçaria ao longo dos próximos 1000 anos. No verão, matas oferecem sombra fresca. A história pode ser encontrada na floresta. Torre construída no século III para proteger comércio de ouro. Estamos na cordilheira de Tribik, perto de Nitra, caminhando entre ruínas de um reino extinto. Estas ruínas formavam um sistema de castelos guardiões na região. Erguidos em resposta às invasões mongóis no século III, protegiam o jovem reino da Hungria. A Eslováquia tem o maior número de castelos por pessoa no mundo. Isso a torna um paraíso para caminhantes e amantes da história. Se pudesse projetar um castelo de sonhos, ele se pareceria com isto. Bosnis é o castelo dos contos de fadas. É um dos castelos mais visitados da Europa Central. Esta foi a casa das ricas famílias Turzo e depois Palfi. O conde Palfi reconstruiu o castelo em estilo romântico.
Misturou gótico francês, tirolês e renascimento italiano. Palffy projetou e supervisionou tudo sozinho. Ele faleceu solteiro em Viena, sem herdeiros, antes de ver a obra pronta. O castelo é rico em histórias e lendas, como esperado. A tilha em frente tem mais de 700 anos, dando sombra. O interior não é menos espetacular. A residência Palffy é museu com tesouros, arte e luxos exóticos. Os passeios pelo castelo duram 75 minutos. O passeio termina em cavernas com estalactites e estalagmites. Como um castelo de contos de fadas, deve ter cavernas escuras e passagens secretas. Perfeito para refletir sobre histórias de fantasmas do castelo, como a lenda da Dama Negra, vista nos domínios. Para caçadores de fantasmas, todo mês de maio o castelo cedia o Festival Internacional de Fantasmas e Espíritos. Enquanto as dinastias habitavam seus castelos, os moradores das aldeias seguiam suas vidas. Nas aldeias, tradições foram passadas de geração em geração. Estamos na aldeia de Shishimane. Entre florestas e colinas, a aldeia é tranquila e simples. Visitantes vêm pelo charme local e para provar a vida simples. Shishimane é conhecida pela pintura ornamental única de suas casas. Os desenhos refletem motivos de tapeçarias e trabalhos de agulha tradicionais. Cada casa é uma obra de arte. Shishimane parece feita de pão de mel, mas é uma aldeia real. Pensão na cidade, acomodações simples, baratas e comida. Fique aqui para a tranquilidade, paz e o ritmo relaxado da vida na aldeia. Fomos convidados para a oficina de Drohoj da Lodge, um músico e mestre artesão que nos mostrará a arte de fazer uma flauta eslovaca tradicional, a fujara. Tak to treba toľko takto opracovať. A to je dosť zložité, lebo ona je všelikade. Originária dos altos prados das regiões centrais, a fujara era tocada por pastores e sua música reflete os sons da natureza que o cercava. Drohoj não é só um instrumento, mas diálogo com a natureza. Segundo Drohoj, ela tem ressonância única para mente e alma. A fujara foi adicionada à lista do Patrimônio Mundial da Humanidade da Organização das Nações Unidas. Presente ao mundo dos pastores das terras altas. No centro da Europa, diversos sons se uniram para criar uma riqueza de música, canto e dança. Este é um país que adora dançar e beber. Festivais de verão. Ótima oportunidade para apreciar a música. Esta é a Vila de Khrushchev. Uma vez por ano, vilarejo vira celebração de música, comida e vida. Esta é a música do coração da Europa.
participamos de festivais de castelos, celebrando história e cultura eslovaca. No Castelo de Orava, tivemos um passeio noturno assustador. Adão, rýchlo, poďme. Musíme tuto z kraja. Inclusive, foi aqui que o primeiro filme de vampiros, Nosferatu, foi gravado em 1922. Diz-se que o castelo é assombrado, com a Dama Branca como fantasma famoso. Ty sú malé a toto sú tak na malé. O dia termina com um mercado noturno e um deslumbrante show de fogos. Alguns festivais, como este em Trenčín, celebram sua fortaleza e passado. Desde as legiões romanas lutando contra bárbaros até os turcos otomanos em seus portões. E o torneio foi incrível. Caminho pelo rio Dunajec em trilha milenar. Antigamente, barcos eram transporte-chave. Gregos e romanos usavam rios para comércio de âmbar. Rota fazia parte da Rota do Âmbar, conectando o norte ao Mediterrâneo. Navegação de jangadas continuou como transporte ao longo dos séculos. Jangadeiros transportavam mercadorias, madeira, ferro, queijo e ervas. Hoje, junte-se aos jangadeiros e suas tradições. Conchas nos chapéus indicavam viagens marítimas bem-sucedidas. Muitos significavam experiência. O segundo se erguerá à noite. O segundo se erguerá. Queremos aquela garota por perto. Obrigado. Até mais. Cuidem-se. O rio deságua na Polônia e no Mar Báltico, mas nos distanciamos da fronteira. Após o rafting, paramos para almoçar no antigo mosteiro à beira do rio, conhecido como Örvény Kláštor, o Mosteiro Vermelho, que era um verdadeiro mosteiro medieval. Aproveite uma fogueira, cerveja e uma refeição farta perto das chamas. Em eslovaco, bom apetite se diz dobry chut. Estamos nos dirigindo para o leste da Eslováquia, em uma região chamada Rutênia Subcarpática, lar da população russa do país. Suas origens vêm de Kiev, na Rússia. A região tem igrejas de madeira do século XVII, obras-primas da arquitetura russa. Cada igreja é única, sem pregos,
e usa madeira com repelente natural a cupins. Carpinteiros mestres criaram igrejas centenárias para durar séculos. Cristianismos oriental e ocidental se encontram, com igrejas católicas e ortodoxas próximas. No interior, encontramos cenas bíblicas pintadas há muito tempo, com as paredes ricas em iconografia religiosa e artistas locais criando sua própria Capela Sistina. A criatividade dos Huzins não se limita às igrejas de madeira. Aqui, na cidade de Medžliborže, você pode visitar o Museu Andy Warhol, a segunda maior coleção de suas obras fora de Pittsburgh, na Pensilvânia. Andy Warhol, nascido Andrzej Warola, era filho de pais Carpato-Huzins que emigraram daqui para os Estados Unidos. A pop art de Andy Warhol mudou o mundo da arte e música, inspirando gerações. Ele pode ser o artista mais conhecido do século XX. Hoje, a regente celebra seu legado, e para os fãs fervorosos de sua obra, esta é uma peregrinação necessária. Bardejov é uma cidade medieval bem preservada, com muralhas e casas antigas intactas. Bardejov é conhecida pela Praça Antiga, um dos maiores mercados da Europa Central. Na Idade Média, Bardejov foi um centro comercial importante entre os mares Báltico e Negro. A cidade real permitia que seus mercadores viajassem livremente pelo reino. Hoje, imaginamos o mercado medieval cheio de mercadorias e mercadores distantes. Sua produção de tecidos era insuperável, com mais de 50 guildas. Desde ferreiros, serralheiros, sapateiros e peleiros, todos faziam bons negócios. Bardejov parece congelada no tempo. Suba na torre do sino se tiver chegado até aqui. A vista da torre compensa, sendo melhor pessoalmente que em cartões postais. A catedral gótica de São Egídio domina a praça. Construída no século XIII, abriga belas peças de marcenaria. Para mergulhar na história sem máquina do tempo, visitar Bardejov é a melhor alternativa. Em seu penhasco rochoso, com vista para a paisagem circundante, ergue-se um dos maiores e mais impressionantes castelos da Europa Central,
o Castelo de Spiš. É um tesouro do patrimônio mundial e monumento cultural da região de Spiš. O Castelo de Spiš atrai mais de 100.000 visitantes por ano. Iniciado no século XII, virou o principal centro do poder local. Resistiu aos ataques mongóis de 1241. Defesas quase imbatíveis. Acesso íngreme, múltiplos portões e inúmeras muralhas. Colunas de pedra fora do castelo formavam a primeira linha de defesa. Obrigado. Romper a primeira muralha levava a mais muros do outro lado. Havia um segundo portão após o primeiro, e depois um terceiro. Defensores podiam recuar, aproveitando o terreno elevado. Atacantes ficavam presos no pátio, virando alvos fáceis. Um projeto brilhante. A cozinha está bem restaurada. A sala da prisão e tortura exibe alguns itens interessantes, desde a jaula suspensa até o potro e outros instrumentos diversos. A armadura pode dificultar subir passagens estreitas da torre. Sim, essa era a ideia. Um grupo de atacantes seria forçado a uma fila única, tornando-os muito mais fáceis de serem enfrentados, um por um. Obrigado. Do alto da torre, podemos avistar as montanhas Tatra. Momento inesquecível, vista espetacular e sensação de estar no topo desta fortaleza medieval. É de tirar o fôlego, aldeias se estendem. O vento sopra em seus cabelos. Um instante de como era ser o rei. Florestas cobrem o país, um refúgio para amantes da natureza. Mila e eu vamos ao Parque Nacional Slovenski Raj. Na bilheteria, pode comprar ingressos para o paraíso. Slovenski Raj significa paraíso eslovaco. Paisagem digna de seu nome. Ótimo refúgio natural para a pausa do turismo. Estamos em trilha popular, conhecida por escadas e cachoeiras. Comece cedo, pois a trilha é desafiadora e demanda tempo. Este será um longo dia de escadas, correntes de ferro e degraus, à medida que avançamos por desfiladeiros e cachoeiras. Obrigado. Se você leva a sério caminhadas e trilhas, o país possui uma extensa rede de caminhos, possibilitando viajar por toda a nação a pé. Ponto intermediário, restaurante e pousada. Se for tarde, pode pernoitar. Eslováquia é um sonho para espeleólogos, com muitas cavernas para seu tamanho. Milhares de cavernas, novas sendo descobertas e muitas inexploradas.
Sistemas de cavernas chegam a quilômetros. 44 são tesouros, 12 abertas ao público. Cada caverna tem experiência única. Obrigado. Existem apenas 3 cavernas de aragonita no mundo, e uma delas está aqui. Fascínio garantido. Maravilhe-se com o mineral raro e suas formações que lembram estrelas na caverna de aragonita de Otinská. No salão da Via Láctea, aglomerados de aragonita no teto brilham como estrelas. Cada caverna é um diamante precioso e único, resultado das condições ideais e de éons de tempo. Mas as cavernas não são a única aventura subterrânea. Nas colinas de um vulcão colapsado, em uma região rica em ouro e prata, encontramos a cidade mineira de Banská Štiavnica. Séculos atrás, esta era a mais importante cidade mineira do Império Habsburgo. Era o centro mundial de inovação em mineração. As minas agora são museus. Equipe-se para uma visita guiada e mergulhe na história da mineração. Estamos entrando nas minas, o que é muito emocionante. Essas minas foram a principal fonte de ouro e prata no Reino da Hungria, chegando a produzir 40% do ouro da Europa. Escavar mais fundo a cada século exigia novas tecnologias. Minas inundadas deram origem às primeiras bombas de pistão. Em 1627, a detonação com pólvora foi utilizada aqui pela primeira vez no mundo. Obrigado. A mineração virou ciência com a primeira academia de mineração, a primeira escola técnica do mundo. Um sistema de lagos artificiais gerava energia para as máquinas. As novas técnicas se espalhariam pelo mundo. Banská Štiavnica, hoje um tesouro europeu e patrimônio mundial da Unesco, é parada em nossa aventura pela Eslováquia. A Eslováquia é uma terra de 4 estações, cada uma com beleza própria. Mas o inverno traz prazeres únicos. Paisagens de contos de fadas, montanhas nevadas e esqui estão entre eles. Gostaria de mencionar alguns outros, como o hóquei no gelo. Para seu tamanho, a Eslováquia é um ator notável no cenário mundial. Alguns dos maiores nomes da NHL são eslovacos, como os membros do Hall da Fama Stan Mikita e Peter Stastny. Banhos em spas termais são parte da vida aqui. Os spas, ou cupaliscos, são alimentados por fontes termais naturais e, ricos em sais e minerais, são uma boa terapia para praticamente qualquer doença que se possa imaginar. Certo, vou fazer isso. Uma noite gelada em uma antiga cidade europeia tem um apelo romântico especial. Košice é a segunda maior cidade da Eslováquia e tem o ar de uma pequena Viena. É um tesouro de arquitetura e história. Sua catedral é a catedral gótica mais oriental da Europa. Esta cidade europeia recebeu seu brasão no século XIV.
Uma vila no inverno é uma experiência, ainda mais se participar de festividades. Estas pessoas barulhentas celebram a chegada da Quaresma. É a última chance de beber e festejar antes do jejum, e estes foliões aproveitam ao máximo. Similar ao Halloween, as pessoas vão de porta em porta com máscaras e fantasias. Em vez de doces, ganha-se vinho e doses, doces ou travessuras para adultos. Na prefeitura, as celebrações se estendem pela noite. Não podemos deixar a vila sem uma refeição tradicional. Mila me convidou para jantar e provar um prato tradicional. Agora vamos fazer o brinzové alushki, um prato o mais eslovaco possível. O segredo é fazer a sua própria massa caseira. Um pouco de bacon. Obrigado. Alushki é um tipo de massa, como o nhoque, e brinza é um queijo de ovelha picante. Geralmente com bacon, é uma refeição de fazendeiro que dá energia para escalar os Altos Tatras. É para lá que vamos. Nosso próximo destino é a cidade de Poprad, a porta de entrada para os Montes Tatra, a maior cidade da região de Spiš e um movimentado resort de férias. O centro da cidade tem influências polonesas e alemãs, com uma igreja e campanário do século III. O centro original de Poprad era uma colônia alemã, chamada Deutschendorf, ou cidade alemã. Hoje é um refúgio romântico onde as antigas casas burguesas se transformaram em hospedarias e tavernas, e as vistas espetaculares das montanhas estão sempre por perto. São lindas à distância, mas queremos vê-las de perto. Chegar às montanhas é bastante fácil com a ferrovia dos Montes Tatra, um trem leve que leva você às vilas da montanha e aos resorts de esqui. Os Montes Tatra são um dos principais destinos de inverno da Europa Central. Enquanto subimos, nos aproximamos cada vez mais das montanhas. De volta à cidade, Mila e eu buscamos almoço, e um proprietário do restaurante nos chama. Detičky, obedy, langoše, menu za 3,20, poďte, dere idete. Nosso novo amigo prepara um divino gulash sejidinsky, um prato de carne de porco cozida com chucrute e um molho picante, servido com bolinhos cozidos no vapor. Ele nos oferece uma tigela quente de kapusnica, sopa de repolho, perfeita para o frio de inverno. Alimentados, Mila
e eu seguimos para as colinas para trilhas. Quero ver o máximo possível dos Montes Tatra. Estamos caminhando em uma área chamada Popradské Pleso, cercada por montanhas e uma quietude pacífica. Os Montes Tatra são lazer e o centro espiritual desta nação. São mencionados em lendas, canções e até no hino nacional. Com sua longa história de turbulências e invasões, a paisagem montanhosa da Eslováquia forneceu fronteiras naturais e refúgios ao longo de sua história. São parte integral da identidade do país. Neste cemitério simbólico, as cruzes representam os túmulos daqueles que perderam suas vidas nas montanhas. Seja para esquiadores, montanhistas ou corações que pertencem a este lugar. Há uma gôndola que o levará ao topo. É para lá que queremos ir. Esta viagem não é para os fracos de coração, nem para quem não gosta de cabines suspensas por cabo. Vemos ao topo de Lobnitsky Stit, o segundo pico mais alto das Altas Tatras, o ponto mais alto sem escalar. As Tatras não são tão altas quanto os Alpes ou o Himalaia, mas possuem uma beleza rústica e singular. Seja escalando ou pegando o elevador, a vista do topo compensa a viagem. Você pode estar acima das nuvens, entre picos alpinos, no ponto mais alto de uma montanha. No topo da Eslováquia, este lugar é um bom ponto para pausar e refletir sobre nossa aventura. É um pequeno país, mas também é um grande país. Espero que tenha gostado de explorar a Eslováquia conosco e que este lugar, antes desconhecido, agora pareça mais familiar. Das Altas Tatras, na Eslováquia, no coração da Europa, agradecemos e nos despedimos, esperando revê-lo em breve. Thank you.